Sejam mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Deus glorioso. Meu Deus, muito obrigado por mais essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, meu Deus, pelas tuas mãos, meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, ilumina-nos, Senhor, para que nós pregamos a tua palavra, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Louvado seja Deus. Bom, sem o Senhor nada a gente pode fazer. Mas não é o que parece para muitos, né? Muitos têm se rebeliado, muitos têm se orgulhado, muitos têm, louvado seja Deus, né? Pensado que são alguma coisa, que são eles que fazem, que são eles que ordenam, que são eles que instruem, que capacitam. Não, não. O poder, a autoridade, a instrução, a sabedoria, o conhecimento, a capacitação só pode vir do céu. Só pode vir do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Veja bem que antes de Jesus ressuscitar, ele disse para os seus discípulos: não saiais de Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Você vai ver escrito no final do livro de Marcos, no finalzinho do livro de Mateus. Então nós vemos o seguinte, que a capacitação, o poder, a autoridade, a supremacia, a capacitação, a instrução, né? O conforto que nós vamos precisar, só pode vir do alto. O homem com seu orgulho, com a sua soberba, tem pensado que é ele que opera, é ele que está à frente, mas quem está à frente do trabalho de Deus é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Quando todos estavam reunidos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, veio o Espírito Santo ali como se fosse um vento forte, encheu toda aquela casa. E foi vista sobre eles ali línguas repartidas como se fosse de fogo. Cada um falou uma língua diferente. Naquele justo dia ali, um dia preparado por Deus, estavam ali pessoas reunidas de diversas partes do mundo, do Egito, da Panfilha, da Síria, diversos lugares. E eles vieram ali, estava tendo ali um evento naquele dia. E eles ouviram cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos do Senhor falar uma língua diferente. E Deus estava ali trabalhando ali, uma obra que não pode vir de outra pessoa a não ser de Deus. E eles diziam, nós estamos a ouvir, nas nossas próprias línguas, as coisas relevantes de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a capacitação, a preparação, a instrução, a sabedoria, o conhecimento, a graça, o conforto, O cristão ele precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristão não vai nem alcançar a salvação. Essa é a pura verdade. É o Espírito Santo que é o selo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Que nós possamos entender isso, que nós possamos saber quantas lideranças, quantos pastores, quantos bispos, quantas pessoas pensam que está na mão deles a liderança, com sua soberba, com seu orgulho, com sua presunção, com a sua falta de fé também, porque não é só impureza, não é só, louvado seja Deus, soberba e orgulho que nós estamos vendo, mas então nós estamos vendo pessoas também como Tomé, só acredita se ver, não querem um ministério onde eles vão usar fé, querem apenas basear-se em coisas materiais, louvado seja Deus. Que nós devemos fazer diferente. A pessoa que é a luz do mundo, louvado seja Deus. A pessoa que é a luz deste mundo, como Jesus disse lá no começo do Evangelho de Mateus: olha, meus discípulos, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. A luz, ela não é trevas. A luz é o contrário, ela é luz, ela serve para iluminar. Mas se a pessoa está presa no orgulho, na ganância, no pecado, na soberba, ela não está na luz. Pelo contrário, a ira de Deus
vai ser derramada contra os soberbos, contra os orgulhosos. Então é tempo de arrepender. Deus nos chama ao arrependimento, não à exaltação, não, mas ao arrependimento. Nos arrependermos do nosso orgulho, arrependermos do nosso eu, quando nós achamos que nós somos, não, nós não somos nada. Veja bem, as escrituras sagradas no Antigo Testamento diz, louvado seja Deus, que quando Deus chamou Moisés, algo interessante da parte de Deus que Moisés disse, né? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, é você, Moisés. Você vai lá, no meu nome, você vai libertar aquele povo. Deus estaria tirando o povo de Israel das mãos dos seus inimigos, das mãos dos opressores, das mãos dos egípcios, pela mão de um homem humilde, chamado Moisés. Moisés não bateu no peito em nenhum momento dizendo: eu sou. Não. Moisés, ele disse: quem sou eu para ir lá e libertar esse povo, meu Deus? Então, muitos têm achado que são alguma coisa. Muitos têm achado que são, que fazem, que podem. Não podem nada. Não podem fazer absolutamente nada. O Senhor Jesus disse, se eu não estiver enganado, em Evangelho de João, capítulo 15, olha, sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus não disse isso na ignorância, no orgulho, não. Ele disse a verdade. Louvado seja Deus. Nós somos os galhos da árvore. Quem é a árvore? A árvore é Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é a árvore. Jesus é a árvore. Nós somos apenas os galhos ali, né? Nós somos apenas os galhos. Nós temos que dar fruto para o Senhor, né? Se o Espírito Santo está conosco, nós temos que dar fruto. Então, você que está ouvindo essa mensagem, você que está parado, você que um dia esteve na presença de Deus, ou você que é um cristão, mas está andando erradamente diante do Senhor, a palavra de Deus diz assim, olha, por isso que os homens erram. Errais nisto, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus é santo. A palavra de Deus diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus. Como queremos ver a face de um Deus santo, corrompidos no pecado, na vaidade, no orgulho, na soberba, na homossexualidade, no lesbianismo? Como podemos conhecer um dia a Deus preso na idolatria, na adoração a coisas criadas, a imagem, adorando coisas que Deus não quer que nós adoramos, adorando a pastores, adorando a cantores? Deus quer ser único no coração das pessoas. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do santo do Senhor. O salmista Davi também disse em Salmos que Deus, ele é santo. O salmista Davi também diz lá em Salmos que a base do trono de Deus é justiça e juízo. E quantas vezes os homens, em vez de agirem justamente com seu irmão, agem injustamente? Deus tem visto tudo, pois Deus é justo. E também está escrito em Salmos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Ele é poderoso e Ele está em todos os lugares. Não existe ninguém capaz de fazer isso. Só Deus. Só Deus tem essa capacidade. Ele tem o poder. Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos buscar o Senhor mais e mais. Muitas coisas podem ser evitadas. Muitas e muitas coisas podem ser evitadas se nós estivermos firmemente apegados com a palavra, firme do lado do Senhor Jesus. Mas as pessoas preferem estar do lado do pecado, preferem não observar os mandamentos do Senhor. Então, nesta manhã que nós possamos, buscar o Senhor, saber o propósito que Ele tem nas nossas vidas, em nome de Jesus, seguir esse propósito, seguir a carreira que Deus já preparou para nós. O diabo está andando em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Que nós possamos não seguir a carreira do pecado, nós possamos seguir a carreira de Cristo. Nós podemos seguir o propósito que Deus tem na nossa vida. Muitos são rebeldes, muitos, quem sabe, quando ouvem a palavra de Deus, eles até zombam. Isso é orgulho,
Isso é soberba. Isso é falta de humildade. Louvado seja Deus. Que nós não venhamos a ser assim, porque um dia o filme da nossa vida vai ser passado diante de Deus. Deus vai mostrar quantas oportunidades perdidas. E aí? Onde nós estaremos? Que nós possamos refletir na palavra de Deus quando o Senhor diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus. E ainda diz mais, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí ele completa dizendo, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Se eu não me engano, lá no começo do Evangelho de Mateus, Mateus 5, 6. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Porque seria fácil. Eu faria o mal, eu ia ali fazer uma macumbinha, né? Fazia uma macumba, eu ia ali, matava alguém, pronto. Agora também eu vou falar Senhor, Senhor, eu vou entrar no reino de Deus, né? Seria muito fácil, mas Deus não. Deus faz separação. Deus é um ser organizado. Deus colocou os céus em um lugar, colocou as estrelas em outro, a lua em outro lugar. O corpo humano é perfeito, Deus colocou cada coisa no seu lugar. Deus não é imperfeito, Deus é um ser organizado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos buscar a santidade de Deus, a justiça de Deus. Nós não somos totalmente perfeitos. Vai haver vezes sim que nós vamos pecar, mas vamos procurar acertar, não vamos procurar errar, porque Deus é justo. Deus é amor, Deus é amor, isso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não existe o amor de Deus sem a justiça de Deus. Não existe a justiça de Deus sem o amor. Um trabalha cooperando com o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é amor, mas é justiça. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto o homem colherá. Se você semear trigo, você não vai colher pimenta, você vai colher trigo. Mas se você semear pimenta, meu irmão, você vai colher a pimenta. E não adianta depois reclamar com Deus, porque não foi de Deus a semente foi sua. Você que semeou, você vai colher. As consequências, elas existem. Em meio a esse caminho, converta-se ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades. Confesse a Deus os seus pecados, que você é miserável, né? Que você é carente da misericórdia de Deus, que nós somos carentes da mão protetora do Salvador, Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, possa fazer com que a gente entenda, meu Pai, seus propósitos, seus planos, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, meu Deus, quantas vezes nos afastamos de Ti, Senhor. Meu Deus, quantas vezes, Senhor, nos desviamos, meu Pai. Não acertamos o caminho certo que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, venha nos lavar, Senhor. Venha trazer sobre nós, meu Pai, a Tua mão protetora. A Tua mão, meu Pai, que venha nos ensinar também. Nos corrigir. O Teu bom Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade, meu Pai. Não deixe que nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Segura nas nossas mãos, Senhor. Precisamos do remédio. Não aquele remédio que vende na farmácia, Senhor, mas precisamos do Senhor. Precisamos de um médico, mas não um médico do SUS, nem mesmo particular. Nós precisamos do Senhor, que ainda é mais particular do que todos particulares. Nós precisamos de um advogado também. E o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor também é nosso advogado perante o Pai. Senhor, quantas das vezes, meu Deus, erramos, Senhor, nos ajude, Senhor, aprender mais e mais de Ti, porque também o Senhor é professor. Que nós venhamos a ser discípulos do Senhor, que o Senhor venha ser o nosso professor, que nós venhamos reconhecer o Senhor como soberano, que o Senhor venha nos abençoar, que nós venhamos reconhecer a Ti em nossas vidas como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque realmente o Senhor é. Não existe salvação e não existe outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Que a mão protetora do Senhor, que a mão que nos direciona, que nos impulsiona, que nos corrige, que nos adverte, que a mão de Deus esteja sobre nós para nos ajudar. Amém.